Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez-se retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes a roda dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo.
Bem, galera, temos aqui as cenas emocionantes desse último capítulo da saída dos israelitas do Egito em direção ao deserto, onde peregrinariam até chegar à Terra Prometida. E que coisa linda, né? Nós vemos que apesar de Faraó ter ido em direção a eles, os seus carros, os seus exércitos, né? E Deus permitiu isso tudo, como diz o texto aqui, para que os egípcios soubessem que Ele é Deus, que Ele é o Senhor de todas as coisas, ou seja, há um propósito até nas perseguições que nós enfrentamos, até nas lutas, nas tribulações, porque Deus está à frente e Deus poderia nos dar às vezes a vitória de forma instantânea, mas se Ele não nos dá é porque Ele tem propósitos maiores e precisamos entender que nossa história está dentro de uma história maior, que é a história de Deus no mundo, história de salvação, história de Deus mostrar o seu poder perante as outras pessoas do mundo. E aqui nós vemos que mesmo Faraó, os seus exércitos vindo atrás do povo de Israel, Deus os protegeu, Deus estava com eles ali, o anjo do Senhor estava à frente. A gente pode até acreditar que o anjo do Senhor aqui com letra maiúscula se trata de uma teofania, onde a própria segunda pessoa da Trindade, Jesus, estava ali pré-encarnado, guerreando como Deus à frente do povo de Israel e depois por trás, né? Porque Deus nos protege pela frente, por trás, do lado, por cima, de todos os modos, né? Que maravilhoso a gente ler esse relato. E o exército de Faraó não os alcançou, mas eles puderam passar, né, pelo Mar Vermelho a pés enxutos, porque Deus fez com que o mar se abrisse, ficaram como que duas paredes aos seus lados e eles passaram com as crianças, com seus animais, ou seja, não deveria ser uma velocidade muito rápida, mas Deus fez com que desse tempo deles passarem. E logo atrás, vindo os carros de Faraó, Moisés estendeu novamente o seu bordão, a sua vara, o seu cajado, e o mar, né, voltou ao seu lugar e submergiu o exército de Faraó. Ou seja, Deus mostrou o seu poder, Deus mostrou, né, que estava com o povo de Israel. Que lindo, né, nós lermos esse relato, vermos como Deus protege os que o temem, como Deus os livra e como Deus usa todas as coisas, né? Por mais que uma saga terrível, uma perseguição, mas Deus usa para mostrar o seu poder, a sua glória, exaltar o seu próprio nome no mundo. Nós podemos não enxergar o à frente, né, o milagre de Deus à frente, como aqui os israelitas por um momento questionaram Moisés: poxa, você nos trouxe para morrer aqui no deserto, será que valia a pena a gente sair do Egito para morrer aqui? Mas a última palavra do Senhor, mesmo que a gente não veja a saída, a gente se veja encurralado, é o Senhor que dá livramento, é o Senhor que faz milagres e faz o impossível por nós. Então é isso, guarde essa palavra no seu coração. Creia num Deus que abre o mar se for necessário, nos faz passar por cima da água e nos faz viver o impossível, porque Ele é o Deus dos impossíveis e a vitória é nossa em Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.